se não for Ele nas nossas vidas, se Ele não estender as suas mãos sobre nós, nós não nos levantamos pela manhã. Se Ele não estender as suas mãos sobre nós, nós não desenvolvemos as nossas atividades no decorrer do dia. Nós não voltamos para casa, nós não nos deitamos à noite. Se Ele não estender as suas mãos sobre nós, nós não temos a inspiração para escrever. Nós não temos a inspiração para louvar, não temos a inspiração para ministrar a palavra. Porque nada provém de nós, nada provém do interior do homem, tudo provém dele. Tudo vem dele, a honra, a glória e o louvor é para Ele. Se estamos de pé nessa noite e se nós temos essa oportunidade de nos reunirmos aqui para adorá-lo, para bendizê-lo, para nos reunirmos aqui em torno da sua palavra, porque aprove a Ele que assim fosse. De maneira que nós somos gratos a Ele pela sua misericórdia e a sua bondade. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler do verso de número 26 a seguir. E, pela misericórdia de Deus, eu quero compartilhar um pensamento com os irmãos nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu, preste bem atenção, irmãos, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém, irmãos? Quando eu recebi o convite do pastor Nelson para estar aqui, eu estava meditando em algumas passagens das Escrituras, e nessas meditações a gente sempre traz primeiro para a gente, né? Primeiro para nós. Eu estava alimentando a minha alma com a palavra do Senhor em alguns textos dos evangelhos, e comecei a pensar: eu vou ministrar essas meditações à igreja de Cravinhos, se o Senhor assim permitir. Mas a gente procura se colocar na presença de Deus e buscar sempre a direção dele, para não fazer aquilo que é a nossa vontade, mas para fazer aquilo que é a vontade dele. E eu tinha colocado no meu coração algo que eu ia meditar, que eu ia procurar transmitir para os irmãos aqui nessa noite, mas também questionei o Senhor. Falei: Senhor, fala comigo por esses dias, o que o Senhor Deus quer falar com a igreja, para que não seja feita a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. E nessa madrugada eu estava preparando as aulas da Escola Bíblica Dominical, e o Senhor colocou esse texto no meu coração. Paulo escreve essa carta à igreja de Coríntios. A igreja tinha algumas dificuldades, havia alguns problemas na igreja ali. Então Paulo escreve essa carta à igreja de Coríntios, aqui só para os irmãos se situarem, só para contextualizar, tá, irmãos? Ele escreve essa carta à igreja de Coríntios para solucionar alguns problemas do qual Paulo havia tido notícias, ao qual ele tinha sido notificado.
E uma das questões que acontecia, além de outras, né, é que os crentes da cidade de Corinto, eles estavam, entre outras coisas, firmados ainda nas coisas desse mundo, firmado nos status, na riqueza, firmado nas filosofias da época. Eles eram crentes, mas ainda estavam observando as coisas desse mundo. E Paulo escreve essa carta à igreja de Corinto, não para ensinar uma teologia do zero, do começo, mas ele escreve para solucionar problemas. Ele escreve com um tom emergencial. E nesse tom emergencial, ele escreve para mostrar para a igreja de Corinto que a visão do homem, a visão da igreja, a visão do homem e da mulher de Deus, aproveitando que nós estamos num culto de jovens, a visão de um jovem, de uma moça, de um moço que serve ao Senhor, ela não pode e não deve estar firmada nas coisas desse mundo, mas ela pode e deve estar firmada nas coisas que provém do Senhor. E Paulo escreve essa carta aos Coríntios para solucionar, entre vários problemas, mostrar que toda a honra, toda a glória, todo o louvor pertence ao Senhor Jesus. Observe, irmãos, logo nos primeiros versículos em que nós meditamos, o primeiro versículo, o versículo de número 26, Paulo ele coloca uma ênfase, ele diz assim: porque vede, irmãos, a vossa vocação. Esse vedes a vossa vocação, Paulo está chamando a nossa atenção, ele está dizendo: preste bem atenção nisso, frise bem nisso, vede a vossa vocação. É como quem diz: olha, a salvação, ela é algo que provém única e exclusivamente do Senhor. Ele chama segundo o seu decreto, ele chama segundo a sua vontade, ele chama segundo a sua presciência. E ele diz: vede a vossa vocação. E aí ele começa dizendo que não são muitos os sábios, que não são muitos os sábios segundo a carne. Paulo está dizendo que não é pela carne, não é a sabedoria humana. E ele está dizendo que não são muitos os poderosos. A lógica do Senhor, ela subverte a lógica do ser humano. Eu olho de uma maneira, vocês olham de uma maneira, e pelo aquilo que nós conseguimos visualizar com os nossos olhos, nós fazemos um pré-julgamento. Esse é bom, esse não é. Esse é sábio, esse não tem sabedoria. Esse consegue, esse não consegue. Mas tudo dentro daquilo que nós estamos vendo. Mas Deus não é dessa maneira. Quando eu olho alguém e digo: esse é bom, e aquele não é, Deus olha aquele que não é e pega o que não é para confundir o que é. Ele vai dizer: não são os poderosos, nem muitos os nobres. Quando ele fala os nobres aqui, ele está dizendo os nobres de nascimento, a aristocracia, os filhos dos reis, os filhos dos políticos. Não são esses que são chamados, não são esses que são chamados pelo Senhor. Continuando no texto, ele vai dizer, no verso de número 27, e preste muita atenção que Paulo vai repetir isso durante 3 vezes. Ele vai dizer: mas Deus escolheu. Eu não costumo fazer isso, irmãos, mas repita comigo: Deus escolheu. Deus escolheu. Mais uma vez: Deus escolheu. Deus escolheu. Mais uma vez, para ficar bem gravado na nossa mente: Deus escolheu. Deus escolheu. As coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Meus irmãos, a igreja, ela anda na contramão do mundo. A
igreja anda na contramão do mundo. O mundo muitas vezes olha, e eu não vou generalizar, mas o mundo muitas vezes olha e diz: a igreja está ultrapassada, a igreja está com os seus firmamentos ultrapassados. E quais são os firmamentos da igreja? A palavra de Deus, os princípios que o nosso Jesus estabeleceu. Estes são os princípios, estas são as bases da igreja. E o mundo olha e diz: a igreja está ultrapassada. Mas a igreja não está ultrapassada, a igreja está estabelecida por Deus, e essa é para fazer a diferença nesta geração da qual nós estamos vivendo. O mundo olha e vê os políticos, o mundo olha e vê os poderosos, o mundo olha e vê os sábios e os entendidos desse século, mas Deus vem e escolhe as coisas que não são para confundir aquelas que são. E a Bíblia está repleta disso. Quando nós olhamos para os textos das Sagradas Escrituras, nós encontramos um padrão na forma como Deus trabalha. Eu disse que Deus subverte a lógica do ser humano, porque quando eu olho, eu vejo de uma maneira, mas Deus vê de uma forma completamente diferente. E nós vemos um padrão nisso nas Escrituras. E eu quero falar sobre isso nessa noite aos irmãos. Comentar, compartilhar esse pensamento com os irmãos. Como Deus trabalha de uma forma que nem eu nem você compreende, mas Ele trabalha de uma forma que é maravilhosa. Ele trabalha de uma forma que quando você vê o resultado, você não acredita. Você fala: saiu disso para isso. Somente Deus pode fazer, irmãos. Eu poderia até abrir um parênteses aqui e dizer: quantos de nós estávamos lá fora perdidos, nas calçadas, nas sarjetas do mundo? Quantos de nós estávamos lá fora, desprezados até pelos nossos amigos, pelos nossos familiares? Quantos de nós estávamos lá fora e alguém olhava e dizia: esse aí não tem jeito, essa daí não tem jeito? E olha você aqui hoje, louvando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Olha aquela que era desprezada, sendo que é gente da nossa cidade e do círculo de nação. Olha aquele que era desprezado, sendo professor de escola dominical, sendo presbítero da igreja, sendo músico da igreja. Olha aquele que era desprezado, está sentado aqui hoje, louvando, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque o padrão de Deus é completamente diferente do padrão do homem. Glória a Deus. Aleluia. É o padrão de Deus, que nem eu nem você entendemos, mas o resultado é magnífico. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, por que nós não nos lembramos de Davi? 1 Samuel, capítulo 16, do verso 6 até o verso 13, quando Samuel vai ungir um rei na casa de Jessé, o belemita. Quando Samuel chega na casa de Jessé, o belemita, para ungir um rei, é mandado no Senhor. Ele chega e os filhos de Jessé começam a passar perante Samuel. Samuel olha logo primeiro e vem e fala: é esse. Esse é o rei que o Senhor escolheu. E quando ele vai tornar o óleo da unção sobre a cabeça do primeiro filho de Jessé, o Senhor para ele e diz: Samuel, aguenta aí um minuto. Esse não é o homem que eu escolhi na casa de Jessé, o belemita. Vamos parafrasear aqui. Vamos pensar que houve um diálogo. Samuel perguntou: mas Senhor, esse aí tem estatura. Esse aí, ele é um homem grande, forte. Esse aí tem jeito de rei. Mas esse não é o rei que eu escolhi. E a Bíblia vai dizendo que passaram todos os filhos perante Samuel, e nenhum deles o Senhor aprovou. Samuel olhou para Jessé e falou assim: tem mais alguém? Acabou os conselhos? Não acabou, mas tem um, e ele está lá cuidando das ovelhas. E quando os irmãos vão examinar o texto bíblico, vai dizer que ele era ruivo e de gentil aparência. Era nesse sentido, ruivo e de gentil aparência,
influência, naquele período, naquela época, naquela sociedade, já era algo desprezível. Ele era diferente, não tinha lugar à mesa. Enquanto os outros filhos estavam sentados ali, ele estava lá, separado dos familiares, cuidando das ovelhas do seu pai. Mas Deus olha de uma forma totalmente diferente. Deus olha de uma forma que nós não compreendemos. Samuel também não compreendia. Mas Deus fala para ele: não é esse. Manda chamar o menino que está lá no meio do pasto. Manda chamar o menino que é desprezado. Manda chamar o menino que é diferente. E traz ele aqui, porque ele é aquele que eu escolhi para ser o rei de Israel. Glória a Deus. Aleluia. Quando ninguém dava crédito, o Senhor escolheu ele lá. Como diz o texto bíblico: achei a Davi, um homem segundo o meu coração. Glória a Deus. Aleluia. O padrão de Deus é diferente do meu e do seu. Para governar uma nação como Israel, talvez seria a primeira visão de Samuel: um homem forte, um guerreiro. Não que Davi não era guerreiro, ele vai se mostrar um dos maiores guerreiros de Israel. Mas até aquele momento ninguém olhava dessa maneira. Só se olhava aquilo que nós podíamos ver, aquilo que a visão humana podia ver. Mas Deus, irmãos, Ele vai além da visão humana. Eu sempre costumo dizer isso. Eu consigo ver superficial. Eu vejo as pessoas, eu vejo como elas são, eu posso identificar o porte físico. Mas o Senhor Jesus, Ele vai além de tudo isso. Ele vai lá no coração, Ele sonda o caráter, Ele sonda o mais profundo e o íntimo da alma. Aleluia. Glória. Na lógica humana, para liderar, tinha que ser um guerreiro, tinha que ser um homem grande, tinha que ser um homem forte, tinha que ter estatura militar. Mas na lógica de Deus não é nada dessa maneira. Na lógica de Deus, Ele pega as coisas que não são para confundir aquelas que são. Continuando rapidamente, ainda temos lá no livro de Juízes, nós encontramos um moço por nome de Gideão, Juízes capítulo 6, do verso 11 ao 16. A terra de Israel estava completamente problemática. O povo, os inimigos de Israel afligiam Israel. Os juízes passados já tinham deixado, e o povo estava em situação ruim. Agora tem um moço que ele estava alinhando o trigo no lagar, escondido, com medo. Ei, irmão, ei, irmã, ei, moço, ei, moça, ei, jovem, eu não sei qual é a sua situação nesse dia. Eu não sei se você está com medo. Eu não sei se você está igual Gideão, olhando para você mesmo e dizendo: que jeito, eu sou o menor da casa do meu pai, e a minha família é a menor. Ei, nessa noite Deus trouxe você aqui para dizer para você: não se firme na sua lógica, mas aguarde a graça e a misericórdia de Deus sendo derramado sobre a sua vida. A menor família e o menor na casa do pai é escolhido para livrar Israel. Não é nenhuma das tribos fortes, não é nenhum dos grandes guerreiros de Israel. É alguém que estava escondido, malhando trigo no lagar, lutando para sobreviver. Talvez você se encontre dessa maneira nessa noite, lutando para sobreviver. Talvez você já tenha sido tanto afligido, talvez você tenha enfrentado tantas situações difíceis na sua vida. Talvez o momento está tão complicado que você está olhando para você mesmo e dizendo: não vai ter jeito, não é dessa forma, não vai dar certo. Talvez você, aqui eu estou parafraseando, tá? Talvez você um dia recebeu uma promessa de Deus. Talvez alguém falou com você em profecia dizendo: você vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, Deus vai te usar, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. E você está olhando para você mesmo e dizendo: é mais fácil um João, é mais fácil Deus levantar o Pedro, é mais fácil Deus levantar a Ana, é mais fácil Deus levantar a Patrícia. Nessa noite eu vim aqui para dizer para você que Deus pode levantar o João, pode levantar o Pedro, pode levantar a Ana, pode levantar a Patrícia.
Senhor, eu não sei falar, você não está entendendo, Moisés. É você. Mas, Senhor, o que eu vou dizer? Quando eu chegar lá, quando eles perguntarem, o que eu vou dizer? Moisés, você só vai dizer o seguinte: o eu sou te enviou. Sabe por quê? Não foi a diplomacia que tirou o povo de Israel do Egito, foi a poderosa mão de Deus por meio de Moisés, aquele que o Senhor escolheu. Ei, irmão, você não tem ideia das coisas que Deus pode fazer através da sua vida. Jovem, você não tem ideia o quanto você pode influenciar esse mundo para Jesus, quantas almas você pode ganhar para Ele. Quando você está pensando, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não tenho conhecimento, Deus pode mudar tudo isso na sua vida. Não é você que fala, é você. Você só precisa se colocar na brecha. Quem fala através de você é o Espírito Santo. Não é você que age, você só precisa estar na posição de obediência. Quem age através de você é a poderosa mão de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Parece um Glória a padrão. Deus. Aleluia. Se nós formos ler a Bíblia de forma humana, só humana, sem pedir a direção de Deus, sem pedir a orientação do Espírito Santo, só ler a Bíblia como se ela fosse um livro normal, você vai dizer: não, isso aqui é loucura. Mas é isso mesmo que a palavra de Deus é. Ela é loucura, mas ela é uma loucura que confunde os sábios deste século presente. Quando nós olhamos para a Bíblia no Novo Testamento, olha as escolhas que o Senhor faz, como Ele faz, de que maneira Ele faz. Olha como Ele escolhe os apóstolos. Lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 4, no verso 18, no verso 22, Ele vai começar a escolher os seus apóstolos, os seus discípulos. E ao invés, eu me lembro, o irmão citou aqui Augusto Cury, e eu me lembro de uma citação do doutor Augusto Cury, e ele dizia que na lógica humana, se nós fôssemos montar um colégio apostólico para nós, aqueles que o Senhor Jesus escolheu, nenhum deles seriam os nossos alunos. Nós rejeitaríamos todos eles, nós não ficaríamos com nenhum deles. Mas Jesus olha de uma forma diferente, irmãos. Aquilo que eu e você rejeitamos humanamente, o Senhor pega as coisas que não são para confundir aquelas que são. Jesus escolhe pescadores. Jesus escolhe um homem que estava lá pescando e olha para ele. Aquele homem olha para Jesus e fala assim: ó Senhor, aparta-se de mim, porque eu sou um homem pecador, eu não tenho condições de andar com você. O Senhor Jesus olha para ele e diz assim: de agora em diante eu farei de você pescadores de homens. Ei, irmão, quando eu olho para mim mesmo, para minha história, e olho para as coisas que Deus já fez na minha vida, eu falo: eu não poderia estar aqui, mas eu estou aqui por pura graça e misericórdia de Deus. Jesus faz as coisas totalmente diferentes. Deus faz as coisas totalmente diferentes. Havia um homem que ele era um dos apóstolos do Senhor. E na visão dos judeus, ele era um traidor da pátria, porque ele era um coletor de impostos. Ele estava a serviço dos romanos, cobrando impostos dos judeus. Mas Jesus passa na coletoria, eles já sentaram lá. E Jesus não olha para ele como um traidor da pátria. Jesus não olha para ele como um coletor de impostos. Jesus não olha para ele como alguém que está a serviço dos romanos. Jesus olha para ele e olha para ele como alguém que Jesus vai transformar ele num ministro e pregador do Evangelho. E Mateus é chamado para servir. Glória a Deus. É tudo diferente. Imagina só, quando nós olhamos para o relato do nascimento do meu Jesus,
do nosso Jesus, do Jesus que está aqui nessa noite. A Bíblia diz que um anjo foi enviado a uma jovem chamada Maria. Ei, irmãos, na lógica humana, os judeus entendiam dessa maneira, que o Salvador de Israel viria como um rei militar, seria um homem poderoso em batalha, seria um homem poderoso. Então se entendia que ele deveria nascer nos palácios, talvez, quem sabe. Mas Deus escolhe uma menina de 17 anos, e o Salvador nasce por meio dela, numa manjedoura. O profeta Isaías vai dizer que nós olhávamos para ele, e nenhuma beleza nós víamos nele, para que nos atraísse. Parece que Isaías estava lá, contemplando o nascimento de Jesus, contemplando o ministério de Jesus, contemplando o martírio de Jesus. Ninguém se atrai por um homem que é crucificado, mas Jesus não é só um homem, Ele é o meu e é o seu Salvador. Ele é aquele que mudou a história. A história está dividida entre antes e o depois dele. Sabe por quê? Porque a lógica de Deus, ela é contrária à lógica do ser humano. Quando nós olhamos para a cruz de uma forma humana, a cruz, ela nos parece loucura. Mas para nós ela não é. Ela é poder de Deus para a salvação da nossa alma. A lógica do ser humano é diferente. Eu vou encerrando aqui, vou caminhando para o encerramento. Olha só, quando Deus chama o apóstolo Paulo, lá no livro de Atos, no capítulo 9 em diante, se não me falha a memória, Deus chama o apóstolo Paulo. Mas antes o apóstolo Paulo havia assistido à morte de Estevão, e a Bíblia vai dizer que ele consentia naquilo. Quando ele vai, pega cartas com os sacerdotes, com os homens do templo que queriam exterminar os discípulos de Jesus, ele sai a caçado. E quando ele sai a caçado, o Senhor aparece a ele. O Senhor fala com ele. E aí ele fica cego por um determinado tempo. E fica parado por um determinado tempo. E Deus chama o moço e vai dizer para ele: vai lá falar com Paulo. Ele está orando, está jejuando. O moço fala para ele: não, Senhor, esse homem é perigoso. Ele veio para cá com cartas para perseguir e matar os crentes. E o Senhor fala: não, vai lá e ora por ele, porque este é para mim um vaso escolhido. E eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ei, irmão, ei, irmã, a lógica de Deus é completamente diferente da minha e da sua. Você chegou aqui nessa noite, talvez com os seus pensamentos obscurecidos pelas lutas e as dificuldades que você tem passado. E é comum na nossa vida, quando nós enfrentamos muitas lutas e muitas dificuldades, nós somos tendenciosos a ficar desanimados, a baixar a cabeça e a pensar que a nossa história está terminando, que a nossa história está parando, que a nossa história acabou. Mas eu vim aqui para dizer para você nessa noite que a sua história não terminou, a sua história não está acabando, muito pelo contrário, a sua história está apenas no começo. Deus está